O que a Bíblia diz sobre o inferno? Elias Soares vai falar e o doutor Rodrigo Silva tem a resposta para este vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou soltar aqui o vídeo, só que antes, deixa aí o teu like, deixa o teu gostei, para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Não sai do vídeo e fica até o final. E confere se você já é inscrito aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vamos juntos pregar o evangelho aqui na plataforma do YouTube. Olha só, acompanhe aí este vídeo com o pastor Elias Soares. Presta bem atenção. Ele que é da Igreja Assembleia. Vamos lá. Capítulo 12, versículos 3 até o 10. Houve uma queda. Parte desses demônios, nós não sabemos o porquê, eu conjecturo que são aqueles demônios mais terríveis, ficaram presos. É como, por exemplo, hoje, existem pessoas que não podem ficar com os presos comuns. Eles têm que ficar numa cela especial, numa prisão de segurança máxima, porque o cara é maluco. Ele, se colocar ele junto com um parceiro, ele ou mata, ou então ele vai comer o cara vivo. Então por isso ele tem que ficar isolado. Eu penso, gente, isso aqui não está escrito. É uma explicação que eu estou tentando dar. Que eles estão ali no Tártaro, porque não são todos, por algum critério de Deus. Isso é tão real que quando Jesus chega em Gadara, numa região gentílica, que ficava numa região da Palestina chamada Decápolis, que são as 10 cidades, e ali tinha Gadara. Em Gadara havia um endemoniado, chamado endemoniado gadareno. Daquele endemoniado saíram 2.000 demônios. Só que quando Jesus começou a repreendê-los, o que eles disseram? Não nos mande para o abismo. Por que eles não queriam ir para o abismo? Iam ficar preso, né? Então, não só isso, devia ter um negócio muito terrível. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo, não nos mande para o abismo. A coisa lá, o bicho devia pegar lá dentro, lá, viu? O negócio lá devia ser feio. Fica até o final porque eu quero te apresentar a resposta com o doutor Rodrigo Silva. Vamos lá. Porque eles não queriam para lá de jeito nenhum. Então, aí o que ocorre? Parte desses demônios foram para o Tártaro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Outra parte está no abismo, de acordo com Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 em diante. No Hades, onde estão os espíritos de seres humanos desencarnados, não existem demônios. Então aquela história de que, Deus me revelou que houve uma reunião lá no inferno e o diabo começou a atormentar as pessoas. Gente, isso é balela. O Hades é É o lugar onde estão as almas dos ímpios. E ali não entra demônio e não entra o diabo. Ele não tem acesso ali. Ele não vai lá. Mas já está em tormento. Já estão em tormento de acordo com 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e de acordo com Lucas, capítulo 16, 22, 23, que o rico morreu e foi sepultado. E lá no Hades, estando em tormento. Diz que ele estava em tormento. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 10 e 11. Estão sendo atormentados. Basanizo é o verbo para atormentar. E aí, o que você me diz sobre essa questão dessa colocação sobre o inferno, aqui na fala do pastor Elias Soares? Vamos lá. Inclusive, o doutor Rodrigo Silva vai falar sobre o Hades, tá bom? Vamos lá. Eu vou soltar o vídeo aqui com o doutor Rodrigo Silva para não tomar muito tempo, e aí você acompanha comigo aqui, tá bom? Vamos lá, vou soltar aqui agora e veja o que ele tem a dizer. Vamos lá. Acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. Eu já teria dificuldade de imaginar um Deus assim, tendo prazer, ou mesmo nós, assim, se tá lá no céu sabendo que a pessoa tá queimando lá. Eu tenho dificuldade com isso. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna, não necessariamente de estado eterno. Por exemplo, no livro de Judas, fala que as cidades de Sodoma e Gomorra foram queimadas para modelo do que é o inferno. E a cidade de Sodoma e Gomorra não está sendo queimada até hoje, mas acabou. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus. Muito bem. Olha só. Eu quero te apresentar aqui, agora, esse material aqui. Eu salvei para que juntos possamos estar aqui acompanhando. Você já acompanhou agora o vídeo com o Dr. Rodrigo Silva. Você acompanhou o vídeo com Elias Soares. Agora eu quero ter a sua participação aqui nos comentários. Veja que quando se trata, por exemplo, de fogo eterno, se trata
de consequências eternas, tá bom? Inferno não tem nada a ver, por exemplo, em as pessoas estarem ali, sendo queimadas, atormentadas eternamente, porque a Bíblia estaria mentindo nesse sentido, porque a Bíblia diz que o único que é imortal é Deus. Então, se essas pessoas estão no inferno, ou vão para o inferno e ficar ali queimando eternamente, é um sinal verídico de que essas pessoas nunca vão morrer. É verdade? Então, unicamente, só quem possui eternidade, imortalidade é Deus. E Deus, se ele agisse dessa forma, não seria um Deus justo em ver eternamente ali o sofrimento daquelas pessoas. Imagine aí. Então, veja que para entender sobre essa questão do inferno, não é difícil. E eu quero compartilhar com vocês aqui e mostrar que o pastor Elias Soares, ele está totalmente equivocado no sentido de um inferno literal. Vamos lá. Aqui, por exemplo, a palavra inferno provoca pavor em muita gente. Você sabe disso. E na antiguidade, perdão, é porque eu estou com um problema, uma tossezinha alérgica. Então veja que a palavra inferno provoca pavor em muita gente. E é uma forma de muitas religiões, líderes, pressionar as pessoas a tomarem uma decisão de aceitar ao céu, a Cristo, não por amor, mas por medo. Na mentalidade popular, esse seria um lugar terrível, de tormento incessante. Imagine um vulcão repleto de lava e fumaça, só com pessoas acorrentadas ali, sofrendo eternamente em meio a chamas e horror. Porém, essa concepção se perpetuou ao longo do tempo e ainda está presente no imaginário religioso. Amigos, isso aqui é terrível demais. Então veja, imagine aqui, ó, aqui por exemplo, a ideia do inferno, ela não é real. Jesus usa algumas aplicações sobre fogo eterno, não no sentido de queimar as pessoas eternamente ali, mas se trata de consequências eternas. Aqui nós vamos ter, por exemplo, que é uma origem pagã. Essa teoria, a qual igrejas protestantes e evangélicas acabam aderindo, tem origem pagã e foi influenciada principalmente pela mitologia grega e nórdica. Portanto, a maioria dessas imagens deriva de fontes não bíblicas. Essa teoria, ela não se aplica biblicamente. Então veja que também temos aqui a popularização, a crença no inferno eterno, começou a se popularizar já a partir do século IV, depois de Cristo, por meio de figuras como João, Crisóstomo, Jerônimo e Agostinho. Mais tarde foi reafirmada em concílios como o de Latrão, no século XIII, tornando-se um dogma. Essa ideia, por exemplo, do inferno, ela é uma origem pagã. A Igreja Romana adotou e agora as igrejas, vou abrir um aspas, as igrejas evangélicas adotaram essa ideia de um inferno literal, aonde as pessoas ficam ali queimando eternamente. Lembre que Deus não seria um Deus justo em ver as pessoas sofrendo ali eternamente. E lembre dessa outra colocação, que unicamente quem é imortal é Deus. Então esses ímpios, se de fato eles estão no inferno ou vão para o inferno, eles não morreriam nunca. Eles estariam ali eternamente, porém, sofrendo. Totalmente, isso é mentira, tá bom? Em dizer que existe um inferno literal. Então nós temos aqui um discurso amedrontador
Ao longo da história, muitos pregadores e autores cristãos retrataram o inferno de maneira dramática. No século XVIII, por exemplo, Jonatas foi um dos que se tornaram conhecidos por assustar suas audiências com sermões sobre as chamas ardentes da ira de Deus e o sofrimento incessante por milhões de eras. Por causa disso, muitos se converteram ou permaneceram na igreja motivados pelo medo. E aqui está um grande perigo. E você sabe perfeitamente que igrejas como essa, que prega sobre a questão do inferno, infelizmente, muitas pessoas ficam por medo, ou aceitam por medo. Eu não vou ler tudo, tá bom? Eu vou ler apenas um pouquinho de cada aqui. Então nós vamos ter aqui uma imagem distorcida. Além de causar medo, esse tipo de discurso também distorceu a imagem divina. Afinal, como conciliar a ideia de que um Deus amoroso seja capaz de permitir que suas criaturas sofram eternamente nas chamas? Aliás, as Escrituras asseguram que ele não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 18, versículo 32. Essa ideia do inferno é um mito e é jogada por terra neste exato momento. A imortalidade da alma, como já foi falada, Deus não seria um Deus justo. Nós sabemos que unicamente quem possui imortalidade é Deus. E os ímpios, eles não vão possuir a imortalidade. Os justos, sim. Seremos transformados e iremos viver eternamente ao lado do nosso Deus. E os ímpios, eles serão eternamente destruídos pelo fogo de enxofre. E aqui, por último, penúltimo, na verdade, diz assim, ó, o sentido original. Não vou ler tudo. Nas Bíblias em português, a palavra inferno é uma tradução de diferentes termos em hebraico e grego. Sheol, Hades e Geena. Essa expressão ocorre pelo menos 30 vezes na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Mas é menos frequente em traduções mais recentes. A palavra tem sido evitada por alguns tradutores a fim de não promover confusão ou associações com pensamentos contrários ao dos autores bíblicos. Sheol, na mentalidade hebraica antiga, significa simplesmente sepultura, conforme demonstram diversas passagens, mas quais os termos aparecem, não faz sentido imaginar em que, em meio ao sofrimento, Jó desejasse ser enviado para um lugar de tormento eterno. Da mesma forma, ao dizer poeticamente, se fizer no inferno minha cama. Aqui, por exemplo, aqui, ó, Hades, para os gregos, designava o submundo ou lugar sombrio dos mortos, assim como acreditavam os cananeus. Mas a Bíblia, o termo geralmente remete à sepultura. E por último, Geena, esta outra palavra, traduzida em algumas versões como inferno, aponta para um vale fora de Jerusalém, onde o lixo era descartado e queimado. Porém, não se tratava de um lugar de tormento, mas de destruição. O termo foi usado por Jesus em referência ao fogo que aguarda os ímpios após o milênio. Então, na época de Cristo, fora dos muros de Jerusalém, existia, por exemplo, uma espécie de muturo, um lugar que nós conhecemos como muturo. O que é muturo? É um ambiente aonde se joga lixo e ali toca fogo, e você sabe que fogo de muturo, ele fica consumindo por baixo, ele nunca se apaga praticamente. Ele passa o dia inteiro, a noite toda queimando. Você vai ver só a fumacinha por cima,
mas por baixo está totalmente quente e o fogo está consumindo aos poucos aqueles entulhos. Então existia esse monturo onde as pessoas descartavam as coisas ali, naquele fogo, naquele lugar, e aquele fogo praticamente não se apagava. E Jesus traz essa referência como destruição eterna. E aqui nós temos, por último, fogo eterno, como já foi falado, e a solução definitiva. Sim, a Bíblia apresenta a ideia de que no juízo final, os ímpios serão destruídos por meio do fogo que foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Você vai encontrar aqui, ó, os textos, tá aqui, ó, os textos. Quando esse momento chegar, será tarde demais para se arrepender. Mas a solução definitiva de Deus para o mal não está relacionada a um castigo interminável. Intensas, eternas, serão as consequências, não as chamas. Tá bom? Então, que Deus ele te abençoe aí de forma especial. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado muito em relação ao inferno. Então, fica aqui o meu abraço para você aí em Cristo Jesus. O que você achou? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o teu gostei e compartilha. Então, estamos vendo aqui e, infelizmente, o pastor Elias Soares está totalmente equivocado no sentido de um inferno literal, tá bom? Com todo respeito à pessoa dele, vejo uma pessoa muito inteligente, estudioso, mas infelizmente essa colocação dele aqui está equivocada. Um abraço para você aí, em Cristo Jesus, e que ele te abençoe.